Olá, senhoras e senhores. Hoje eu estou aqui para comentar os programas do Roda Viva que eu andei vendo e dois me chamaram a atenção, o do Ciro Gomes e da Manuela Dávila. Primeiro eu vou comentar o do Ciro Gomes. O Ciro Gomes ele mostra realmente que ele é o famoso coronel do sertão, né? Pelas atitudes dele, pelo temperamento dele, pela postura dele, você vê que ele é uma pessoa autoritária e não aceita muito bem críticas, né? Outra coisa que eu tenho reparado nos discursos do Ciro Gomes é que os dados que ele leva para essas entrevistas são, no mínimo, falsos, né, para não dizer mentirosos. Ele ataca como se não tivesse amanhã, né? Ele atira para todo lado. Mas ele tem muito cuidado em atirar para o lado da esquerda, porque ele está atrás dos votos do Lula, né? Ele quer fazer essa composição e ele quer ser o herdeiro de uma candidatura de esquerda. Então, Ciro Gomes tem umas ideias patéticas, ele é ridicularizado em palestra. Teve uma palestra dos municípios que ele perdeu a compostura, saiu no meio. Eu acho que a gente não quer um presidente que tenha bipolaridade como ele tem. No caso da Manuela Dávila, é um pouco diferente, porque mostra que ela não tem preparo. Primeiro, que ela usou a entrevista no Roda Viva para falar da vida dela. Ai, que eu desde os 20 anos, desde os 17 anos, me filiei. É só esse o meu sonho é ter um país. Meu, todo mundo tem sonho. Todo mundo sonha com um país melhor, um país justo, um país que vá para frente. Agora a pergunta é: o que ela vai fazer para que isso aconteça? Não responde. Com relação. Saiu uma polêmica, né? Do Man Interrupt, aí, que ela foi interrompida demais. Mas a gente esquece que numa entrevista você vai para responder pergunta. Então, em qualquer lugar, se você vai numa entrevista de emprego, o cara te faz uma pergunta objetiva e você começa a devagar, ele vai te interromper. Então, o problema da Manuela Dávila não foi ser interrompida porque ela é mulher, ela foi interrompida porque ela divaga, porque ela não tem o que falar, né? Ela é o tipo de pessoa que não possui ideias. E eu tenho a grande impressão que essa candidatura da Manuela Dávila é só um tampão, porque a hora que começar a se articular os acordos, né, os conchavos entre os partidos, essa candidatura dela vai para o buraco. Então, ela não tem proposta. Ela é igualzinho o partido que ela representa, não tem proposta. Ela tem sonhos, né? E sonhar, sinto muito, sonha na cama, né? Não na cadeira de presidente. Quando se perguntou para ela da questão do genocídio causado pelos governos de esquerda que ela apoia, ela continua apoiando. E ela disse que a gente vivia num momento difícil, de Guerra Fria, e que isso justificava toda aquela a,
a morte de pessoas que discordavam do governo. Defende Cuba, com 120 mil fuzilados, defende a União Soviética, né, com quase 3 milhões, se não me engano, o regime de Mao Tse-tung, com mais, acho que 6 milhões de mortos. Então, fica difícil. O que ela defende? O que ela quer para o Brasil? Ela defende a Venezuela. Ela quer. O Brasil dos sonhos dela é uma Venezuela, é uma Cuba. Aí ela fala, não, que no socialismo o PC do B é no Brasil, então o Brasil tem que ter o seu próprio socialismo, mas como é que você vai ter o seu próprio socialismo se você segue pensadores antigos, se você apregoa o gramscismo, que é o que estão implantando no Brasil, não é? Que é a questão de domínio das salas de aula, domínio intelectual dos professores e essa desconstrução social que a esquerda vem propondo no Brasil. Então é meio difícil você acreditar ou dar crédito a uma candidata como essa. O Boulos, Boulos é patético. É patético. Você imaginar um cara como o Boulos, presidente do Brasil, é patético. Tá? O Boulos ele chega a ser mais radical e mais idiota do que a Manuela Dávila. Ele consegue. A única coisa que eu vislumbro do Brasil com Boulos como presidente seria a desapropriação total, né, das propriedades privadas e a estatização do governo. Ou seja, a gente ia virar uma Venezuela 1000 vezes melhorada. E o que eu acho engraçado é que o Boulos tem terrenos, tem casas, ele tem uma herança grande e eu nunca vi, por exemplo, ele vendeu um terreno agora há pouco tempo para uma construtora fazer um prédio de luxo. Por que não pôs o sem-teto para morar lá no terreno dele, né? Da onde ele tira o dinheiro para sustentar, se não for pela herança, né? Porque ele não trabalha. Ele é um lulinha, né? É um lulinha. E, bom, eu ainda não posso falar do Bolsonaro porque ele não foi. Os outros não dá nem para considerar. Marina Silva. Marina Silva é uma pessoa que fica em cima do muro, ela não diz nem que sim nem que não, ela não se define, ela é e não é a favor do aborto, assim como a Manuela Dávila também não se pronuncia se é a favor ou contra. Fica muito difícil você tentar escolher um presidente quando você não tem propostas concretas. Entre o sonho do Boulos, o sonho da Marina e o sonho da Manuela Dávila, sobra o que para nós? Em quem nós vamos votar? Tá? Eu prefiro ainda mais pessoas que tenham propostas concretas. Né? O Ciro tem propostas, mas são absurdas. Mas pelo menos tem proposta. Tá? O Bolsonaro tem propostas, mas eu ainda não vi ele falando no Roda Viva. E como eu estou tratando do Roda Viva, eu vou ficar no Roda Viva. Quando ele for para lá, eu falo sobre ele. Né?
Mas eu acredito que, pelo menos entre esses que estão aí, o que tem mais propostas é o Bolsonaro. Pelo menos ele tem uma coisa que os outros não têm. Ele tem uma opinião sobre os assuntos. Gostando ou não gostando, ele tem a opinião dele. E acho que nesse momento é o que nos resta. É a opinião, né? Ele tem umas propostas até que interessantes, principalmente na área de segurança. Eu estou esperando bem essa questão do vice dele, né? Eu acho que o Magno Malta seria um belo vice, ou então não é o Vilas Boas, é um outro general, que eu esqueci o nome agora, que também poderia vir a ser o vice dele, né? Uh, ele tem umas propostas interessantes. Agora, com relação ao, ao resto, não vejo muita saída para nós, não. Uh, e aí agora a Manuela Dávila lançou tá aí rolando nas redes sociais, né? A questão da interrupção, ela quer que peçam desculpas para ela por ter sido interrompida. Gente, vamos crescer um pouco. Dá uma olhada em como é entrevista e debate em democracia, para depois reclamar. É um programa de entrevista, não é um comício. Você está lá para responder aquilo que você não quer responder. Tá? Então você não tem que ficar bravo com o jornalista porque ele está fazendo perguntas para você. Você tem que ir lá e responder, você tem que estar preparado para responder. Se você não está preparado para responder perguntas num programa, você não está preparado para ser presidente. Tá? Então, eu acho extremamente ridícula essa posição da Manuela Dávila. Esse, esse negócio que está rolando na internet é um absurdo, não tem sentido nenhum, não sei para que serve. E, meu, continuo achando que a Manuela Dávila é só um tampão, é uma cortina de fumaça, ela não vai ser candidata a presidente. Eu acho que a candidatura dela cai assim que se definir a questão do Lula. Enquanto não se definir a questão do Lula, eles estão tentando puxar ao máximo do petismo, né? Do lulopetismo para eles. O PCdoB não tem quadro para lançar uma candidatura a presidente. E ele só funciona como sendo puxadinho do PT. Então, o que o PT definir, o que o PT mandar, vai ser o que a Manuela Dávila vai fazer. Não tem mais o que falar sobre ela, não tem gabarito, ela, o conhecimento de história dela é ridículo, ela não sabe mensurar a história como ela não sabe, ela parte para uma defesa incondicional do Lula, mas diz que é oposição ao Lula. É aquela palhaçada de sempre. Então, gente, vamos esperar para ver se o Bolsonaro aparece, para ver se ele fala alguma coisa, porque dos que falaram, ninguém me convenceu a nada e eu não teria coragem de votar em nenhum deles, não. Por enquanto,
continuo com o mesmo pensamento e com o mesmo voto que eu tinha antes. Ninguém fez eu mudar de ideia. Então era isso aí, gente. Um grande abraço. Se puder, deixe seu like e se inscreva no canal. E continue acompanhando os vídeos. Um grande abraço a todos. Fui.